Bom dia, meus amigos e minhas amigas, internautas de todo o Brasil. Vou tentar ser rápido, gaguejar menos para passar informação desse vídeo para vocês em menos tempo. Ontem eu fiz um vídeo, mostrei para vocês, está lá no YouTube um vídeo a respeito da cópia religiosa. E toquei no assunto de alguma civilização do passado, Azteca, Mesopotâmia, Egito e tal. E vou tentar falar alguma coisa a respeito das crenças dessa civilização e o sacrifício. No caso do Azteca, olha, no Azteca, aqui, o sacrifício humano, eles tinham o sacrifício humano. Aquele sacrifício eles ofereciam acreditando que o Deus necessitava de se alimentar do sacrifício humano, do sangue, da carne do ser humano, para proteger eles. Imagine uma coisa dessa. E até sacrificava as crianças em nome desses deuses dele. Esse povo azteca era, segundo as pesquisas feitas, esse povo azteca era considerado o império mais, era um povo que tinha um império mais e uma civilização mais violenta, mais sanguinária do mundo. Isso, segundo as pesquisas. É só vocês verem na internet, vocês vão pesquisar, vocês vão achar tudo isso. E fala sobre esses assuntos aí. Aí volta para cá, para o Mesopotâmia. A Mesopotâmia também segue pelo mesmo caminho. A religião, aqui fala, na pesquisa que eu fiz, religião, literatura, Brasil, escola. Um conjunto de ciência, né? A produção escrita dessa antiga civilização, fiz escrito para facilitar, no campo da religiosidade. Olha, porque eu gaguejei aqui. Religião, literatura, Brasil, escola. É a fonte que fala desse assunto aqui. Na produção escrita dessa antiga civilização, no campo da religiosidade, a Mesopotâmia pode ser considerado um caldeirão. Por que um caldeirão? Porque é onde milhões de pessoas, milhares de pessoas eram sacrificadas ali em nome desses deuses da Mesopotâmia. O pensamento religioso do povo mesopotâmico, do povo mesopotâmico, tinha traço dualista. Não, tinha traço dualista. O que quer dizer com isso? Quer dizer que eles acreditavam naqueles deuses. Traço dualista, admitindo a existência de deuses, incluindo tinha tendência para o bem e para o mal. Ou seja, eles acreditavam em deuses que tinham tendência para o bem e para o mal. Gente, isso aí a gente vê por aí, gente. Eles acreditavam que eles faziam aquele sacrifício, alimentavam aqueles deuses que ia proteger eles, imagina. Agora imagina, é como se a gente cria animal, vamos supor, carneiro, cria ovelha, galinha, e cuida delas, né? Qual a intenção de nós cuidar dessas galinhas, dessas ovelhas? De se alimentar, de vender para alguém comprar e se alimentar também, para poder beneficiar a gente. Mas nós somos seres humanos, tem essa mentalidade. Mas os animais, que é cuidado por você e por mim, gente, eles não têm essa mentalidade. Agora, o ser humano chegar a esse ponto, essa atrocidade de achar que tirando a vida do ser humano, sacrificando a esse Deus, ele vai proteger. Quer dizer, aqueles deuses não é nada. Mas para aquela pessoa que tem aquela mentalidade, acha que aquele Deus é tudo. Ele é tudo para ele. Essa é a mente da pessoa que tem crenças dualista e crença em deuses. Ele acha que esse Deus é tudo. Sim, aquele Deus ele não é nada. E por isso ele era capaz até de sacrificar o seu próprio filho, oferecendo para agradar esse Deus que diz que ia proteger ele. Então, gente, por aí se vê aonde chega a esquizofrenia humana. A mente humana leva a tal sacrilégio, a tal coisas incríveis e terríveis a ponto de cometer esse tipo de ato de terrorismo, de maldade contra a sua própria civilização. Aí nós voltando aqui para nós voltando aqui. Isso aí também, assim como a Azteca, isso também os babilônicos,
os babilônios, como é o nome dele? Os astecas e eu falei aqui, os astecas e os mesopotâmicos, né? Eu passei na mente. Mesopotâmicos. Os mesopotâmicos faziam da mesma forma. E assim, muitos outras civilizações cometiam esses atos bárbaros contra a humanidade. Gente, aí voltando cá para a história de Abraão. Abraão, de onde se descende Abraão? Abraão descende da onde? Da Mesopotâmia também. Do Mesopotâmico. Aqui eu escrevi aqui um trechozinho aqui, ó. Abraão foi filho de Terá. Terá, família natural da Mesopotâmia. A história então, Abraão, filho de Terá, família natural da Mesopotâmia. Eu aqui escrevi também aqui um trecho. Então, da Mesopotâmia, quer dizer que ele, Terá era, então o que é que acontece? Abraão foi filho de Terá, família natural da Mesopotâmica, natural de do Cadeus, na Mesopotâmia. Então é da Mesopotâmia, do Cadeus na Mesopotâmia, certo? Então Abraão ele com certa idade, ele cansou de ver aquelas barbaridades, ver aquele sacrifício humano. Então ele teve a mentalidade, poxa, onde nós estamos chegando? Para ser protegido por um ser, aquele ser necessita tirar a vida de um ser humano para poder proteger o próprio ser humano. Aí ele fugiu daquilo, ele saiu do meio deles, ele fugiu, aí parou lá em aí segundo a lenda bíblica conta, por que digo lenda? Porque só existe na Bíblia a história do Deus da Bíblia, só existe na Bíblia a história de Abraão, essa história não existe. Nós vamos falar do Azteca, nós vamos falar da Mesopotâmia e de outra civilização, a história conta, mas chega na Bíblia, só existe na Bíblia. É por isso que é considerado uma lenda, entendeu? Para as pessoas que estudam e têm o conhecimento histórico. A Bíblia é uma lenda. Então, na história da Bíblia, Abraão recebeu um novo Deus, um Deus que não precisava daquele sacrifício humano, segundo ele, né? Apesar que a própria Bíblia contradiz lá adiante, Deus aceitou o sacrifício humano, né? Tem várias passagens onde mostram que Deus aceitou o sacrifício humano. Mas, tudo bem, digamos que ele não queria mais sacrifício humano, mas precisava do sacrifício de animal. Quer dizer, o animal é quem vai pagar o pato agora, ele tinha que ser sacrificado para agradar esse próprio Deus. Quer dizer, não saiu da mente a caracterização de sacrifício da mente de Abraão. Porque está caracterizado, porque a nossa mente é como um computador. Ali fica armazenada essa informação. E é tanto, gente, que aonde chega que esse Deus que Abraão começou a servir, um Deus novo na vida dele, né? E que começou a vida dele ali, aí começou a história. Aí ele promete um filho que vai ser o herdeiro lá no final da vida dele, para ser o herdeiro. Aí esse mesmo Deus que deu um filho, que prometeu a ele e concedeu a ele que tivesse um filho para ser o herdeiro, ele vai adiante, aí recai aquela lembrança do passado, ele diz, não, Deus quer esse filho. Pediu como sacrifício o filho dele. Aí ele ia fazer, só ele torna a recair na realidade. Caramba! Aí, por ordem do destino, talvez, ou por acaso, apareceu aquele carneiro lá e opa, Deus não quer meu filho, não, Deus quer esse carneiro. Imagine. Aí os religiosos hoje, ele quer justificar que Deus quis testar Abraão. Deus quis testar Abraão, por isso provar a fé dele. Eu imagine, pela lógica, um Deus que sabedor de todas as coisas, conhecedor do bem e do mal, e conhece tudo, fez o homem, fez o animal, ele sabe da mente de Abraão, saberia da mente de Abraão, não precisaria testar. Isso é um pensamento humano, ou seja, um Deus limitado que não conhecia a mente do próprio Abraão que ele criou. Então, por aí se vê, gente, que isso aí não é uma coisa descabível. Aí vai para a história de Moisés, vai para a história de Abraão, e começa a história. Entre Moisés e Abraão, começa a história da Bíblia ali, e começa a história dos hebreus, né? Começa a história dos hebreus, é uma nova história, que não está na história, a gente sabe que isso aí é uma lenda, não está na história, mas no mundo da Bíblia existe, nesse Deus e essa história. O que é que acontece? Aí
diz que foi, aí apareceu Moisés, um homem que já entrou no meio, olha onde Moisés foi viver para poder manter a história de Abraão. Ele viveu entre quem? Entre os egípcios. Os egípcios, que eram um povo muito inteligente, muito cultural, mas que tinham vários deuses também. Mas aí Moisés também já não seguiu aqueles deuses, porque tendeu para o lado de Abraão. Aí vai, conta a história de Abraão. Diz que foi Moisés que escreveu a história da Bíblia, a história da Torá. Mas isso aí é o que passa a informação que Moisés foi que escreveu, até porque Moisés era um homem cultural, um homem que tinha conhecimento de cultura. Mas o que acontece? Não existe prova que Moisés escreveu nada, não existe prova que existiu Abraão, que existiu Moisés, não existe prova na história real da humanidade, que existe nada disso. Só existe essa história dentro do mundo da Bíblia. Então, gente, é aquela coisa, nós temos que estudar, temos que ter o conhecimento para não ir na lábia de quem estuda, né? Porque tem aqueles que estudam para te enganar, que sabendo que você não tem conhecimento. Então, pesquise, busque, estude. Hoje em dia ninguém fica inocente. Todo mundo pode saber das coisas, conhecer as coisas, porque a internet é um livro aberto para todo mundo. E por esse motivo, gente, não deixe de pesquisar, não deixe de estudar, de ter conhecimento, para você não ser enganado por ninguém. Valeu? Um abraço, felicidade, até o próximo vídeo.